A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto controverso, né? A cremação. O que a Bíblia diz sobre isso? É pecado cremar os mortos? Um cristão pode ser cremado? Vamos entender o que a Bíblia fala sobre isso, né? O que ela diz? Hoje em dia, esse assunto é muito controverso, né? Alguns acreditam que a prática da cremação é normal, né, dos mortos. Outros acham que isso é pecado. Os judeus, em geral, acreditam que o corpo deve estar perfeito ao ser enterrado, né, e não cremado. Mas como ficam os que foram queimados aí no fogo, né, nos incêndios, né, comido por animais, né, por peixe? O que vai acontecer com o nosso corpo carnal? Né? O que a Bíblia fala sobre isso? Então, porque é um assunto delicado, né? Muitos acreditam que nós temos que ir lá e ir para o céu perfeitos, né? Muitos até falam, né? Comentam comigo, mas quando uma pessoa perde uma perna, perde um pé, perde um braço, será que ela vai entrar para o céu sem isso daí? Sem a perna, sem o braço, sem o pé? Não, né, irmãos? Não. Porque o corpo vai ficar na terra, né? O corpo vai ficar na terra e nós, né, vamos ser transformados. Então vamos estar o espírito que vai para os céus e não o corpo, porque lá não entra nem o sangue, né, e nem a carne, mas entra o quê? O espírito glorificado. Nos Estados Unidos a cremação é quase que normal, já 50% lá dos mortos, né, ao invés de serem enterrados, eles são cremados. Na Índia, isso é mais normal ainda, né? Em muitos países, né, a cremação é normal, né, cremar as pessoas. Mas Deus, o que Deus fala sobre isso, né? Então vamos ver o que a Bíblia fala. Lá no caso de Josué, né, no caso de Acã, o pecado de Acã, né, tá lá no Josué, do capítulo 7, vou falar o 24, né? Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filhos de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e as suas ovelhas, e tudo que tinha, até sua tenda, e tudo isso quanto tinha, queimaram-se no vale de Acor. Então veja bem, por causa do pecado de Acã, né, tudo que ele tinha, até o que ele pegou, né, a prata, né, foram 50 ciclos de prata, uma cunha de ouro e uma capa babilônica, tudo isso foi queimado, não teve efeito nenhum, porque Deus ordenou que não tocasse nada, que destruísse tudo. Então aí você vê que aí esse daí que aconteceu. Josué 7:25 diz assim: E disse Josué, por que nos turbou? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras e o apedrejaram a fogo, né? E queimaram a fogo e o apedrejaram com pedras. Então veja bem, então ele foi queimado, né? Foi ali queimado com fogo. Depois, se você quiser ler direitinho o capítulo 7, do versículo 1 até o final, aí você vai entender o que foi que aconteceu. Acã, né, significa problema. Olha só. Veja só, o nome dele já era problema, né? Então a Bíblia mostra que tudo tudo que se faz de errado, se paga com o pecado, né? Ali ele pagou com a vida e foi cremado. A família de Acã e tudo o que tinha foi destruído no fogo, devido ao conhecimento comum do pecado, bem como o princípio da culpa corporativa. Então ali, quando um pecava, todo mundo sofria, né? A nação inteira sofria. Ali Josué quando foi lá batalhar em Ai, lá ele perdeu tudo, né? Perderam a batalha numa cidadezinha pequena, por quê? Por causa do pecado, né, corporativo de Acã. Deuteronômio 5:9, na parte B, diz: O Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e visita a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem.
Depois dá uma lidinha lá também em Êxodo 34, 7, né? Porque, você vê, Deus vai vendo se as gerações foram continuando pecando, né? Então vai ver se o pai pecou, se o filho pecou, se o neto pecou, o bisneto pecou. Então Deus vai acompanhando para ver se há salvação naquela família. E assim que era a prática, né, lá com Acã. Naquela época, a prática de apedrejamento era comum e tinha uma prática como punição. Ali era uma punição para alguns crimes cometidos, né, cometidos pelo povo de Israel. Então, a segunda parte foi Saul, né? Os filhos de Saul acabaram morrendo também, né? E aí os filisteus mataram Saul e seus filhos, está lá em 1 Samuel 31, do 6, assim faleceu Saul e seus filhos, os seus 3 filhos e seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. No 8, sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia e a despojar os mortos, acharam a Saul e seus filhos estirados na montanha de Gilboá. No 9, e cortaram-lhe a cabeça e despojaram as suas armas e enviaram pela terra, né, dos filisteus em redor e anunciaram no templo dos seus ídolos e entre o povo, né? E entre o povo. Então você veja bem que ali, né, o que aconteceu ali também com Acã, também ia acontecer também com o Saul e seus filhos, porque eles estavam muito desfigurados e ainda estavam decapitados, né? E puseram ali, né, no muro, né, de Bet-seá. Então diz assim, 1 Samuel 31, 10, e puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo fixaram no muro de Bet-seá. E ouvindo, no 31:11, e ouvindo então isso, os moradores de Jaber-Gileade, que os filisteus fizeram a Saul e seus filhos, né? No 12, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e seus corpos de seus filhos do muro de Bet-seá, e vindo a Jabes, os queimaram. No 31:13, e tomaram os seus ossos e os puseram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Os corpos foram queimados, pois estavam decapitados e desfigurados. Então queimaram e enterraram, né, no arvoredo. E eles também, por que eles fizeram isso? Porque os valentes de Jabe também tinham visto que os filisteus poderiam voltar, né? Eles acreditavam que os filisteus poderiam voltar em Bet-seá para mutilar mais os corpos e fizeram coisas piores com os corpos, né? Podiam fazer coisas piores. Então eles viram isso, queimaram para que ninguém pudesse, né, tocar naqueles corpos. E aí levaram lá e puseram no arvoredo, né? Para os israelitas, a cremação, então, a cremação era um ato de humilhação, mas nesse caso foi um ato especial devido às condições dos corpos, né, de Saul, e também devido à condição de Acã, né? A cremação era só parcial, né? A cremação desses corpos era parcial, menos de Acã. De Acã foi tudo, queimou tudo, né? Mas de Saul e seus filhos foi parcial, né? Então o que a Bíblia respalda? Qual é que a Bíblia respalda para a cremação? O que ela fala sobre isso, né? Então, porque ali, né, de Saul ficou tudo, só ficou os ossos, o resto tudo foi queimado, a carne, os cabelos, né, as juntas, né, tudo foram queimados, os órgãos, tudo foram queimados. Alguns casos que Deus fala sobre cremar, né, ou queimar as pessoas na Bíblia. Levítico 20:14. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, e ele e elas queimarão em fogo, para que não haja mal no meio de vós.
Levítico 21, 9. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana seu pai, com fogo será queimado. Então veja que ali, né, era tudo queimado. Essa era o que os judeus, era a lei dos judeus, né? Então Deus também permitia a cremação, né? Gênesis 28, veja Gênesis 38, 24, e aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada, né, de adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Então era uma prática, né? Então você vê que ali não aconteceu porque ela tinha pegado um penhor de Judá, né? Se você quiser saber, está lá no playlist do meu canal, lá, veja lá o penhor de Judá, veja sobre ele, vai saber qual foi o que ela apresentou a Judá naquela hora para não ser queimada, né? A Bíblia nos ensina a relevância do enterro de seus mortos no solo. Então você vê que a Bíblia nos ensina a relevância. Então Deus, ele quer que nós enterramos os mortos, né? Que é um caso de respeito, né? Pelo ser humano, né? Gênesis 23, do 2 ao 26, quando Abraão compra um lugar para a sepultura da sua mulher e seus parentes, né? Na frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã, né? De Efron, da filha de Et, essa faixa de terra ele comprou por 400 ciclos de prata, para ter um lugar para enterrar primeiramente Sara, depois Abrão, Isaque, Rebeca, Jacó e Leia. Né? Você vê que Raquel não entrou, mas também está ali no meu canal, também falo da que ela foi enterrada, né? E por que ela não foi enterrada junto. Né? Então você vê que Davi também exumou, né, os ossos de Saul e de Jonatas e trouxe para sepultar na família de Zelá. Está lá em 2 Samuel, do 21, do 12 ao 14. José também pediu para, quando morresse, tirasse os ossos do Egito. Lá em Êxodo 14, 19, diz assim: os ossos de José foram levados do Egito, cumprindo a vontade de José, que ele falou lá, quando ele falou com seus irmãos, lá em Gênesis 50, do versículo 25 a 26. Fica a dúvida, né, sobre a cremação, sabendo que a cremação no futuro será uma prática normal, né, porque não haverá mais lugar para a sepultura. Então vamos ter que cremar e ser guardados, né, nos cemitérios, né, em botijas, né, ser guardados nos cemitérios, ou ficar com seus familiares, né, conforme cada um deseja fazer com as cinzas. Né? Hoje, para alguns povos, a crença faz parte do cotidiano, essa crença de cremação faz parte do cotidiano, como já falamos na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil também já tem hoje muitos crematórios, né? Então muitas pessoas hoje estão aí. Eu posso até, com certeza, que eu tive um amigo meu que era missionário, também ele pediu para ser cremado. Então, irmãos, a gente não pode discutir com a vontade da pessoa, né? Se a pessoa quer ser cremada, porque o corpo não vai entrar nos céus, né? Só vai entrar o espírito, né? Vai ser o corpo glorificado, quer dizer, vai ser o espírito igual a Jesus Cristo, que era espírito, agora é corpo glorificado. Então nós vamos ser igual, né? Igual aos anjos, igual a Deus, né? Nós vamos ser um corpo, né, espiritual, não mais um corpo material, né? Sabendo que o corpo na ressurreição, na ressurreição ele vai ser levado ao espírito, né? Porque lá não vai entrar nem o sangue nem a carne, somente o espírito transformado, né, ou glorificado. Sendo o corpo, né, um empréstimo, né? O corpo é emprestado para o espírito que Deus deu. O corpo vai voltar para a terra, mas o que Deus deu, o espírito, vai voltar para ele.
O ser humano, né, tem corpo, alma e espírito. Né? O corpo é o veículo, né, usado para alojar o espírito. Né? A alma é os sentimentos que todos os animais têm, né? Os seres, não só o ser humano, mas os animais também, exceto as plantas. Né? A planta só tem corpo. Não tem essa que planta sente dor, né? Que no passado o pessoal falava que a planta sentia dor. E não temos. A planta era um ser só com corpo, não tem alma e nem espírito. Né? O espírito é dado por Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que o corpo também tem que ser o espírito? Porque nós temos que estar em harmonia com o espírito vem de Deus. Lá em Eclesiastes 12:7 diz assim: e ao pó volte a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha lá. Então, o corpo vai para a terra, como todo o corpo dos animais, das árvores, tudo vai para a terra, vai voltar à terra de novo. Por quê? Tudo que tem na terra tem nos seres vivos, né? Tem tudo nos seres vivos. Então, você vê que nós somos feitos do pó da terra, porque tudo que existe na terra tem em nosso corpo. Né? Depois dá uma olhadinha também no playlist lá, no ser humano, na criação, você vai ver, né? O que o homem tem, que a terra também tem. Eclesiastes 3,19, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa, ele sucede os animais a nós mesmos, a nossa mesma coisa lhe sucede também. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. Veja bem. E a vantagem do homem sobre os animais? Não é nenhuma, porque todos são vaidade, quer dizer, todos vão morrer. Mas Eclesiastes 3:20 diz assim: todos vão para um lugar, todos vão para o pó, e todos ao pó tornam. No 21, quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e o fôlego do filho dos animais desce para baixo da terra? Quem que isso? Deus está falando, quem que adverte isso? É o Deus que fala que nós vamos subir e os animais vão ficar na terra. Não vai ter animal lá no céu, irmãos. Misericórdia. Eu vejo às vezes pessoas falando para mim que não vê a hora de ir para o céu para encontrar com o animalzinho lá, com o cachorrinho, com o gatinho de estimação. Irmãos, não vai. Lá não vai ter mais a criação, vai ser novos céus e nova terra. E não haverá mais mares, quer dizer, não vai ter, os animais não têm espírito, então eles não vão sobreviver lá porque não vai ter mais água. A água que tem lá é a água da vida, que é o Jesus Cristo, né? A água que jorra do trono de Deus, lá em Apocalipse 22, né? No versículo 1, 2 e 3, você vê lá. Né? Então você vê que as pessoas não compreendem essas coisas, as pessoas não crêem, né, que Deus vai levar somente o que Ele deu para nós. O que Ele deu para nós? O Espírito. Né? Lá em Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerás o pão até que tornes a terra, porque dele foste tomado, por tudo és pó, e em pó se tornarás. Então veja bem, Deus já desde o começo já falou, nós somos pó, porque Ele tirou nós da terra. Mas o Espírito que Ele soprou em nós, aquele Espírito é parte dele, é só o ser humano que tem, tá? Então, irmãos, essa parte da cremação, então é um assunto um pouco controverso, mas temos que entender que o corpo vai ficar na terra. Se nós formos cremados, o pó vai ficar na terra, porque nós somos pó. Está bem claro aqui na Bíblia, nós somos pó, da terra nós viemos, para o pó voltaremos. Então, irmãos, um dia os ossos vão virar pó. Tanto faz se for sepultado
ou tanto faz se for cremado, irmãos. Deus, ele quer o Espírito para ele. Ele adverte, ele pede o Espírito. Foi ele que deu e ele que quer de volta. Só que vai ter, né, esse tempo que nós vamos ficar na terra, vai ter algumas coisas para a gente fazer, que vai ter que ser repreensível, né? Porque se a gente não fizer as coisas certas, nós não vamos para o céu, nós vamos lá para o lago do fogo do inferno. Aí o nosso espírito vai sofrer eternamente, vai ter os sentimentos de dor, de ser queimado. Imagina só, viver eternamente com a satisfação de estar sendo queimado no fogo todo o tempo restante, que nunca vai acabar, né? Não tem tempo de vida, não tem final de tempo, mas vai ser eterno. Então é melhor se conscientizar agora. Não importa se você for sepultado, for cremado, o que importa é que você morra, quando você sair, o seu espírito sair do seu corpo, que você esteja pronto para ir para a glória. Isso é importante, irmãos. E não ficar julgando as pessoas ou falando que isso é pecado, que isso não. Pecado é o que está escrito na Bíblia. E cremação não é pecado, irmão. Porque Deus queimava algumas pessoas por causa do seu pecado, né? Então veja bem que pecado é o erro que nós cometemos e não as atitudes que nós fazemos. Amém? Deus abençoe a todos. Se você quiser ver todo esse assunto inteirinho no playlist, vê no meu canal, no playlist, que está tudo dividido por assunto, né? Você pode ser esclarecido de todas essas coisas. Amém? Não esqueça de deixar seu likezinho se você gostou. Compartilhe com os seus amigos, né? E não deixe de se inscrever, tá? E ponha seu joinha ali, né? Para mim saber. E se quiser comentar, quiser fazer algum comentário, pode me passar que eu retorno novamente. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.